Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião do Grupo de Trabalho das Ordens Profissionais. Hoje é a vez de ouvirmos a Comissão Instaladora da Ordem dos Assistentes Sociais e agradecer toda a disponibilidade na marcação desta audiência e na colaboração que têm tido neste processo legislativo relacionado com a reforma das ordens profissionais. E eu queria cumprimentar muito especialmente a Presidente da Comissão Instaladora da Ordem dos Assistentes Sociais, a professora doutora Fernanda Perpétua Rodrigues, bem como a equipa que a acompanha, o professor doutor Francisco do Nascimento Branco, a professora doutora Ana Sofia Branco e a professora doutora Sónia Guadalupe Abreu. Agradecer muitíssimo à delegação da Comissão Instaladora da Ordem dos Assistentes Sociais por colaborarem com a Assembleia da República neste processo de especialidade. Julgo que conhecem a metodologia desta nossa audição, portanto, a senhora Presidente terá 10 minutos para fazer uma intervenção inicial. Os grupos parlamentares colocarão questões e farão as reflexões que entenderem pertinentes e depois devolvemos-lhe a palavra para uma intervenção final de até 10 minutos. Não havendo nenhuma questão prévia relacionada com esta audição, eu dou a palavra à senhora Presidente, à professora doutora Fernanda Rodrigues, para uma intervenção inicial. Tem a palavra. Muito obrigada, senhora Presidente. Muito obrigada a todos os senhores deputados que nos acompanham. De facto, esta sala e estas audições não são novas para nós. E gostaria, em primeiro lugar, de lhes dar uma nota contextual muito rápida. O primeiro projeto desta ordem entrou nesta Assembleia da República em 2003, pela mão do Presidente Mota Amaral. E, desde então, nós percorremos todas as alterações legislativas que, entretanto, aconteceram. Portanto, falo da alteração de 2008, 2013 e a atual. Como Comissão Instaladora, nós estamos no desempenho dessa função que nos foi atribuída pelo Ministério da Tutela e temos uma primeira nomeação e temos 5 prorrogações do mandato. Eu gostaria de deixar esta nota contextual para lhes dizer que, de facto, a nossa determinação continua a ser a mesma e que, de facto, esperaríamos que esta fosse a oportunidade, efetivamente, para concretizarmos aquilo que, do nosso ponto de vista, deveria ter merecido uma outra atenção já anteriormente. O que vimos aqui fazer, e julgo que é o conto da nossa parte, é colocar-lhes quais são, digamos, as nossas questões principais relativamente ao legislativo que está em cima da mesa. Provavelmente não somos muito originais nas coisas que temos para dizer, porque temos ouvido, quer de outras ordens, quer da própria Conselho Nacional das Ordens Profissionais, apontar questões idênticas. Em qualquer das circunstâncias, gostaria de reiterar, digamos, aquilo que penso que já estará na mão de todos os grupos parlamentares e que resultou, de facto, de uma tomada de posição relativamente ao documento que estava em cima da mesa. E relativamente a esse documento, digamos que para nós a questão fundamental é a necessidade de ser claro relativamente à regulamentação da profissão. E a legislação, tal como ela está... Desculpa. Eu tenho uma má dicção. Posso repetir tudo? Não vale a pena. Não, estava a dizer que não somos muito originais, não é? E que para nós a questão essencial, embora possa haver outras, é de facto a forma como a legislação vai deixar clara a regulação da profissão. E efetivamente o artigo 64, penso que ele já vai sendo mais conhecido do que qualquer outra coisa em termos deste grupo de trabalho, deixa-nos um conjunto de reticências e gostaríamos de invocar algumas das razões pelas quais nós gostaríamos que este artigo, de facto, fosse melhorado na sua formulação. Em primeiro lugar, e no documento que tem, e podemos voltar a ele se quiserem, nós invocamos que, do nosso ponto de vista, não há nenhuma contradição entre a proposta que nós apresentamos e a proposta que estará em discussão e aquilo que é, digamos, aconselhado pela Autoridade da Concorrência, também pela União Europeia, de tal maneira que a última proposta que nós fizemos de legislação para a nossa ordem é posterior
ao que tinha saído pela União Europeia. Portanto, não tinha senão que ser incorporado e assim está. E, portanto, não há nenhuma questão relativamente a isto. A questão tem que ver, efetivamente, é com a possibilidade, como se prevê no artigo 64, de um conjunto de atos que aqui são referenciados, e deixo uma nota, de facto são atos e não competências, como aqui vem dito. Aliás, a designação de competências não tem nem sequer respaldo legislativo. Penso que é uma correção que é fácil de ser processada, mas dizia eu, relativamente às razões pelas quais nós entendemos que este artigo 64, no nosso caso em concreto, deveria ser ponderado, e nós apresentamos uma proposta nesse sentido, é que ao estabelecer um conjunto de atos, os próprios e os partilhados, não fica claro que esses atos vão ser garantidos por pessoas que têm a qualificação adequada para o fazer. E gostaria de lembrar que a qualificação para esta área é uma qualificação centenária e que mais recentemente tem o respaldo da Agência de Acreditação a nível nacional. E, portanto, não estamos a falar... Podíamos estar a falar de um outro tipo de curso. Para além de mais, temos também a preocupação deste risco que temos de, como nós dizemos no documento, completa diluição da fronteira entre profissionais qualificados e pessoas voluntárias. Dir-me-ão, mas isso é para todas as profissões, não é verdade. É para esta em particular, por uma razão muito simples. Os assistentes sociais há muito tempo que têm um trabalho de muita proximidade, de enquadramento, inclusivamente de inclusão em muitas áreas do seu trabalho voluntários. E pode ser fácil com esta formulação dizer, como já uma vez ouvi dizer, até desculparam a nota de reportagem, um senhor motorista da Câmara Municipal do Porto que concorreu a um lugar e disse, mas eu posso candidatar-me, eu de tanto conduzir as senhoras até já sei o que elas fazem. E portanto nós corremos este risco. Se não acautelarmos de facto que estamos a falar de uma profissão que tem e que tem que prestar provas do ponto de vista académico e científico, que haja esta confusão entre aquilo que é o exercício profissional e aquilo que é um exercício que vem da boa vontade das pessoas, de bem fazer do que quiserem de uma outra área. E, portanto, a proposta que nós... Eu não sei há quanto tempo estão dos 10 minutos, eu sei que... Eli... 5. Ainda posso contar muitas outras histórias. Portanto, relativamente àquilo que nós sugeríamos era que se resguardasse relativamente ao que é dito aqui na formulação, que efetivamente se considerasse que os atos e não competências, mais uma vez, que aqui são previstos, uns e outros, uns claramente ficassem digamos, da competência exclusiva de assistentes sociais ou de pessoas que legalmente sejam reconhecidas para o exercício da função. Nos atos partilhados somos, obviamente, como é natural e como entenderão, mais permissivos. Eles são partilhados, achamos que, de facto, pode haver outras pessoas, julgo eu, que sempre com a salvaguarda da qualificação. Eu penso que estão aqui a decorrer audições de muitas ordens, mas talvez nenhuma, como no caso da nossa ordem, às vezes é muito ténue a ideia entre o que é uma qualificação profissional, uma qualificação superior, uma qualificação que neste momento tem, como eu dizia já, a própria vigilância da agência de acreditação, e o que são atos de boa vontade desenvolvidos por alguns. E nós gostaríamos muito que isto ficasse claro, porque se ficar claro, significa que nós salvaguardamos o exercício de uns e de outros. Isto é, quem quer fazer algumas destas coisas como não profissional tem o seu lugar, tem a sua possibilidade, mas isso não vai de maneira nenhuma contraditar aquilo que são digamos, as exigências de qualificação profissional. Uma outra razão que tem sido invocada para os constrangimentos relativamente às ordens é a questão do valor da inscrição, considerando que este valor pode ser impeditivo de que algumas pessoas não possam aderir. Nós tivemos o cuidado, talvez por defeito de profissão, de fazer digamos, uma auscultação exploratória junto dos profissionais e tentar entender o que é que poderia ser uma comparticipação, uma cota, se quisermos, que não fosse gravosa para o nível digamos, salarial que as pessoas têm, que, pronto, e entre parênteses, normalmente é baixo. E sendo baixo,
o que foi estabelecido está, digamos, minimamente consensualizado com o corpo profissional. Portanto, não temos de maneira nenhuma esta preocupação de que aquilo que se está a prever, e reparem, tudo que está previsto ainda é e só muito exploratório, mas mesmo assim que seja lesivo da possibilidade das pessoas integrarem a própria ordem. Eu, pela minha parte, ia poupar os 10 minutos, só lembrar que a proposta que aqui está feita, que tem concretamente na vossa mão, era no sentido de que, na enunciação dos atos próprios, aqueles que são atribuídos em primeira linha aos profissionais de serviço social, se acrescentasse ao que está dito, que é pessoas não inscritas na ordem, desde que legalmente autorizadas. Gostaria de lembrar que, no caso, e quando foi suscitada a questão de que esta ordem poderia ser restritiva relativamente a outras pessoas que exercem funções nesta área, o que nós fizemos constar dos estatutos é de que têm acesso a esta ordem profissionais licenciados em política social, licenciados em trabalho social, que não foram designados como de serviço social, cursos que deixaram de existir, e nós entendemos muito bem que essas pessoas, por sua iniciativa ou por outros, acabaram por ter funções nesta mesma área. E nós entendemos que elas devem ter acesso à ordem em pé de igualdade. O mesmo fizemos relativamente a outras pessoas que, não tendo estas qualificações, mas qualificações similares, comprovadamente desempenham as funções de serviço social há pelo menos 10 anos. Eu julgo que, dito isto, nós não teríamos que dizer muito mais relativamente às não restrições que nós tentamos criar na elaboração e na proposta que fazemos desta ordem. Estou à vossa disposição. Úrsula, passei 26 minutos e depois compenso. Segundos. Muito obrigada, Sra. Presidente, também pela gestão eficiente do tempo. Eu tenho a informação de que, porventura, o contributo da Ordem dos Assistentes Sociais não consta do grupo de trabalho. Poderá eventualmente constar, enfim, e estar na posse de alguns grupos parlamentares, mas não consta do grupo de trabalho. Eu ia pedir à Sra. Presidente se pudesse deixar uma cópia, nós faremos distribuir. Muito obrigada. Por economias financeiras, só trouxemos 4 exemplares. Farão um favor de fazer... Mas não é preciso mais, que nós distribuímos digitalmente pelos grupos parlamentares. Agradecer a intervenção inicial da Sra. Presidente. É agora a vez dos grupos parlamentares e começo por dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins. Sra. Deputada Coordenadora, Senhoras e Senhores Deputados, muito boa tarde. Boa tarde, Sra. Professora Doutora Fernanda Perpétua Rodrigues, que é a Presidente da Comissão Instaladora da Ordem dos Assistentes Sociais, mas também dar as boas tardes ao Sr. Professor Dr. Francisco Branco, à Sra. Professora Doutora Ana Branco e também à Sra. Professora Sónia Abreu. Eu, antes de mais, gostaria de vos transmitir um agradecimento quanto aos contributos, porque de facto a Sra. Deputada Coordenadora referiu ainda há pouco que provavelmente os grupos parlamentares, o grupo de trabalho não tinha, mas os grupos parlamentares já terão, e de facto, no que diz respeito ao Partido Socialista, e julgo que também aos outros grupos parlamentares acontecerá o mesmo, nós já temos os contributos que nos fizeram chegar relativamente à análise que fizeram, portanto, desta proposta de lei, e quero-vos agradecer por isso, porque eles são importantes para a análise que estamos a fazer e para a introdução de eventuais alterações que venham a ser incluídas na sequência desses contributos. Há, de facto, matérias que são transversais a todas as ordens, como a Sra. Presidente referiu, e há outras que têm as suas especificidades, daí a necessidade de estas audições se realizarem e de ouvirmos todas as ordens e diria até mesmo outras, e eventualmente até outras entidades para além das próprias ordens, no sentido de apurarmos com algum detalhe aquilo que possam ser não matérias transversais, mas matérias de pormenor, matérias às vezes mais finas e que por vezes nos podem escapar. É natural que isso aconteça. E, portanto, o contributo que têm dado para esse trabalho que iremos fazer e que, aliás, já estamos a desenvolver, é bastante importante porque
desse trabalho que resultarmos vai resultar a dignificação da profissão, e neste caso a profissão de assistentes sociais, e vai resultar, estou certo também, uma melhor qualidade do serviço que é prestado por esses mesmos profissionais. E é essa a nossa intenção, com toda a clareza, não temos outra. A intenção que temos nesta proposta de lei é que, efetivamente, resulte uma dignificação das profissões e que resulte uma melhoria da prestação do serviço e uma garantia de que o serviço que é prestado tem, efetivamente, qualidade. Salientamos também, no que diz respeito à Ordem de Assistentes Sociais, salientamos também um aspecto que é o acesso, a não limitação do acesso à profissão. Hoje em dia, os jovens profissionais veem, por vezes, a sua entrada na profissão dificultada por várias circunstâncias, que não importa estar aqui a enumerar, mas parece-nos que as ordens profissionais não devem ser os arautos dessa limitação. E, de facto, naquilo que constatamos e que no que diz respeito em concreto à ordem dos assistentes sociais, essa limitação de facto não é feita, não existe necessidade de estágio. Diria que a cota que a Sra. Presidente ainda agora falou é uma cota simbólica, não é uma cota excessiva como acontece em alguns outros casos e, portanto, isso é de louvar e manifestamos isso com bastante agrado. Agora, é evidente que há questões sobre as quais teremos que nos debruçar e a questão dos atos próprios ou a questão das competências e julgo que isso será uma questão que, é evidente, merecerá toda a atenção, essa diferença. É uma questão importante, talvez mesmo a questão principal. E, nessa medida, ela não deixará de merecer da nossa parte uma reflexão que tenderá, eventualmente, a incorporar os próprios contributos que aqui nos trazem e aqueles que já nos fizeram chegar. Eu diria mesmo que, no que diz respeito à questão das ordens profissionais e olhando um pouco para trás, aquilo que começou por ser, diria, algum ruído que foi gerado à volta disto, hoje parece-me que esse ruído está dissipado, no sentido que e falo pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer da parte das próprias ordens profissionais, começa a existir um consenso, diria mais ou menos alargado, é evidente, com algumas nuances, com algumas diferenças em alguns casos, um consenso mais ou menos alargado de que, efetivamente, estas iniciativas legislativas e esta em concreto que agora sobre a qual nos estamos a debruçar são iniciativas importantes e que visam, como eu dizia há pouco, a tal dignificação da profissão e a melhoria da qualidade dos serviços que são prestados. Para concluir, Sr. Deputado. Vou concluir e colocando três questões muito concretas. É evidente que há questões que têm a ver com gralhas e que, eventualmente, essas serão reparadas, enfim, não deveriam ter acontecido, mas aconteceram e são reparadas. Mas, no que diz respeito à questão do famoso artigo 64, eu gostaria que, se fosse possível, a Sra. Presidente ou algum dos seus colegas que aqui estão hoje connosco, nos explicasse melhor qual é a diferença que consideram necessária para que, em determinado ponto do articulado, esteja legalmente autorizados e, noutro ponto, não esteja. Portanto, fazem a distinção entre o número 4 e depois o número 6, não é? Há essa distinção. Por outro lado, não o referiram, e termino, Sr. Presidente, não o referiram, mas julgo que, mas se for esse o caso, gostaríamos de ouvir relativamente às questões relacionadas com o Conselho Consultivo, se isso vos levanta algum problema, e também ao nível das disposições finais, das disposições transitórias, do que diz respeito à eleição destes novos órgãos. Gostaria de vos ouvir também a esse respeito. Muito obrigado pela tolerância, Sra. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD e da Sra. Deputada Joana Barata Lopes, a quem dou a palavra. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora.
cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, dar um cumprimento especial aos representantes da Comissão Instaladora da Ordem dos Assistentes Sociais. Queria dizer-vos que nós, se há coisa de que temos falado com muita regularidade, é da forma como entendemos que o diploma nunca poderia ter sido apresentado, como foi, as tais 700 e tantas páginas, incluindo vários estatutos de ordens que têm especificidades muito próprias e que isso traz problemas práticos, mas traz também problemas funcionais imediatos. Mas eu tenho que dizer que no que diz respeito à ordem, àquela que há de vir a ser a ordem dos assistentes sociais, isso é ainda mais caricato, porque se há alguma que tem uma especificidade tão própria, que ainda não é ordem, ainda que já pudesse ter sido, é a dos assistentes sociais. Disse há pouco a senhora Presidente da Comissão Instaladora que já tinha havido 5 prorrogações, se não entendi mal. E convém aqui perceber que 5 prorrogações são prorrogações que são feitas pelo Governo. Não é? Eu creio que talvez está ouvindo aqui a intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, que tanta vontade tem de ter a Ordem dos Assistentes Sociais, mas a verdade é que ela não existe porque o Governo ainda não a criou. Essa é uma questão que eu tenho que vos deixar, porque também, como sabem, e sabem muito bem, e na altura coordenava o grupo de trabalho que justamente criou a Ordem dos Assistentes Sociais e a Ordem dos Fisioterapeutas, o grupo parlamentar do PSD disse sempre que, ao contrário daquilo que era afirmado, nomeadamente pelo PS, também pelo CDS, que foram os 2 partidos que votaram a favor da criação destas 2 ordens, era urgente que fosse regulamentada a profissão, que, se não estou em erro, não tinha regulamentação, nunca tinha tido, portanto já vinha, o que havia era já ainda do tempo anterior até ainda do tempo antes do 25 de Abril, e portanto vinha já desde essa altura e era evidente que a sociedade precisava de uma atualização da regulamentação para proteger profissionais e pessoas que recorrem à profissão. E, portanto, isso para nós é claro, como é, aliás, relativamente a um outro conjunto de profissões, aquilo que entendíamos é que isso não significava que ela devesse ser regulada, que é uma coisa diferente. Ou seja, entendia ao PSD que, através da regulamentação, era possível garantir o superior interesse da profissão e daqueles que a ela recorrem. A verdade é que isso não aconteceu, e, portanto, foi de facto criada, e a partir do momento em que isso acontece e em que a Assembleia da República entende que para proteger quer a profissão, quer aqueles que a ela recorrem, é preciso introduzir um conceito de interesse público e então, a partir daí, criar uma associação pública profissional, aquilo que compete ao grupo parlamentar do PSD é garantir que isso acontece, não é? Porque foi isso que foi votado nesta Casa. Fizemos, aliás, várias perguntas à senhora Ministra para tentar perceber, já nesta legislatura, desde essa altura, creio que 2019 há de ser a data do diploma, não é, da criação, já desde essa altura que temos vindo a perguntar porque também não entendemos. E porquê é que isto é particularmente relevante neste momento? Por causa daquilo que por uma razão, sobretudo, que a senhora Presidente disse, é que quando nós estamos a falar de ordens, o que estamos a discutir é de que forma é que as profissões são ou não são reguladas. E, portanto, se nós entendemos que elas merecem ser reguladas, quer dizer que elas têm que garantir a defesa do interesse público, além da defesa, naturalmente, daqueles que a ela recorrem, dos profissionais que a praticam. É isto que está em causa. E aquilo que corremos o risco, neste momento, é de haver aquilo que chamamos uma regulação desregulada, o que é o pior dos 2 mundos. Porquê? Porque isso significa que vamos para fora projetar a existência de uma ordem, portanto, aquilo que estamos a dizer é há uma profissão regulada que cumpre os requisitos de proteção, quer do interesse público, quer daqueles que são os seus profissionais e aqueles que a ela recorrem, mas na realidade não é. E isso vai tocar no artigo 64, para lá de todas as outras questões, e é particularmente relevante porque, também é verdade, esta discussão foi tida há não muito tempo, em 2019 foi finalizada, e aquilo que se dizia na altura, e a argumentação pela necessidade da regulação, é de que era imprescindível que os atos próprios constassem de um diploma próprio, portanto, e para isso tinha que ser uma associação pública profissional, caso contrário estava posto em causa o interesse público e o interesse dos portugueses e dos profissionais que recorrem e dos profissionais que a concretizavam. E aquilo que não compreendemos é como é que o Partido Socialista, que tanto advogou exatamente isto que estou agora aqui a dizer, de repente, num diploma onde finalmente se espera venha a ser criada a Ordem dos Assistentes Sociais, afinal, desregula aquilo que são os tais atos próprios. A senhora Presidente aqui disse que ficariam satisfeitos com a inclusão daquela nota do desde que legalmente autorizadas, assumindo que mesmo na questão dos atos próprios pode haver outros que a lei determine que têm competência
para criar esses atos. Já isso há aqui uma diferença, porque outras ordens, algumas não têm sequer essa necessidade de ser incluído, o ato próprio é o ato próprio, que não é partilhado com ninguém. Portanto, a diferenciação toda ela é muito estranha de ordem para ordem. Mas, no limite, há delas que, de facto, têm, e no caso dos assistentes sociais, tinham atos partilhados, mas os atos próprios nem sequer contêm essa especificação. Portanto, isso é muito importante porque, verdadeiramente, é a causa, se nos permitem, de ser ou não preciso garantir, vou terminar, Sra. Coordenadora, de ser ou não preciso garantir que há uma regulação, porque senão a pergunta é, então, afinal, que sentido faz nós estarmos aqui a falar de regulação da profissão, se são os próprios legisladores que entendem que não há nenhuma necessidade de fazer uma regulação específica dos atos desta profissão. E, portanto, o que nós queremos perguntar é se têm a percepção, assumindo este histórico que é tão próximo, como é que chegámos aqui, que parece uma reversão do próprio, do partido agora no governo, e se têm alguma ideia também, para além daquilo que nos vão aqui deixar como contributo, de outras áreas que eventualmente ponham também em causa essa regulação, que para nós é o mais importante de salvaguardar. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Barata Lopes. É a vez do Grupo Parlamentar do Chega e vamos ouvir o Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Antes do mais, cumprimentar a professora doutora Fernanda Perpétua Rodrigues e, na sua pessoa, todos os restantes membros da Comissão Instaladora da Ordem dos Assistentes Sociais. Estamos aqui mais uma vez reunidos e não podemos deixar de reiterar aquilo que o Chega tem vindo a afirmar desde que foram conhecidas as primeiras linhas desta proposta. O Chega nunca teve dúvidas de que as ações do Governo liderado pelo Partido Socialista, que ironicamente se autodominam defensores dos direitos, liberdades e garantias, bem como da liberdade de expressão e da autorregulação, mostram que não toleram a liberdade das ordens profissionais e dos seus membros. E porque não conseguem controlar um setor significativo de profissionais que desempenham um papel fundamental na nossa sociedade, promovem uma ingerência excessiva e injustificada, tentando controlar entidades que devem operar de forma autónoma. Sob a fachada de conformidade com a diretiva relativa aos serviços no mercado interno da União Europeia, o Governo irá, efetivamente, recuperar o controle sobre as ordens, ignorando completamente a sua missão principal, ou seja, a defesa dos direitos dos cidadãos e do interesse público. Com o aumento do poder do Conselho de Supervisão, cuja maioria dos membros não poderá pertencer à respectiva ordem, retiram peso dos Conselhos Gerais, órgãos máximos dentro de cada ordem. Eliminando vários atos das várias ordens, abandonando a necessidade de inscrição e com a possibilidade de controlar questões como cotas, especialidades, organização interna e disciplina das ordens, levanta-se a questão: qual será o verdadeiro papel das ordens profissionais após estas alterações? Com base no parecer recebido de Vossas Excelências, e considerando que é fundamental a regulação do que será a vossa ordem, temos as seguintes questões a colocar. No vosso entendimento, existe ou não uma tentativa de ingerência excessiva do Governo nas ordens profissionais e o desejo de controlá-las mais de perto? Que considerações têm Vossas Excelências a fazer quanto à regulamentação da remuneração dos órgãos sociais? Entendem aceitável que seja o órgão de supervisão quem determina a remuneração dos membros dos órgãos? E o que têm a apontar sobre a figura do provedor dos destinatários do serviço? Relativamente aos atos da profissão, o artigo 64A, e que Vossas Excelências já aqui expressaram a vossa opinião, não vou, portanto, fazer qualquer questão. Fico, portanto, a aguardar as vossas respostas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Galveias. É a vez de ouvirmos a Iniciativa Liberal e dou a palavra à Sra. Deputada Carla Castro.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento todos os senhores deputados e, em especial, a delegação da Comissão Instaladora, na pessoa da Sra. Presidente, agradecer a exposição e os contributos, quer aqui, quer através do documento enviado. Há temáticas efetivamente transversais, estas reuniões são especialmente importantes para aferir das especificidades de cada uma e esta Comissão Instaladora / Ordem é um caso paradigmático em que está numa situação muito particular. Embora falar nos assistentes sociais, obviamente, e nunca esquecer que nós estamos a falar na defesa dos beneficiários, clientes, utentes, chamemos-lhe como quisermos, sobretudo dos serviços prestados, usufruídos através da profissão de assistente social e que intervém junto de população, muitas vezes bastante carenciada ou em situações de grande ou debilidade ou necessidade. Isto é sempre importante de qualificar e de enaltecer. Estamos a falar de violência doméstica, deficiência, ajuda a crianças e jovens em perigo, cada vez mais pessoas idosas. E este cada vez mais não ponho aqui por acaso porque as necessidades, nomeadamente em relação à deficiência e sobretudo em relação ao envelhecimento, traz cada vez mais necessidades crescentes. Eu creio que isto conduz diretamente depois ao tema que vou colocar, que é sobre o acesso à profissão e sobre este tema da qualificação, que é onde eu me vou centrar, até porque retomo um comentário que fez e que achei bastante interessante, porque a Iniciativa Liberal tem tomado posições em relação à qualificação, às competências, ao tema das barreiras à entrada, que é um tema que nunca baixando, isso é uma discussão que às vezes eu vejo alguma confusão, o baixar as barreiras à entrada nunca vem por contraponto de baixar a qualidade. Isso é sempre, por vezes, às vezes há aqui aqui não neste item em concreto, mas nesta temática, às vezes há essa confusão na discussão. Mas, no caso em que referiu a Sra. Presidente sobre as licenciaturas e no caso da acreditação, falou especificamente na qualificação de quem desempenha comprovadamente a profissão há 10 anos. Aquilo que eu gostaria de lhe colocar é se podia elaborar um pouco mais sobre os novos profissionais e que cada vez mais vão ser precisos, como é que vê estas competências, esta qualificação para o exercício da profissão e dentro do enquadramento de toda esta nova temática, portanto, das alterações, nomeadamente à nova lei. E era isto que eu gostava que centrasse a participação e agradeço desde já. Obrigada. Nós é que agradecemos, Sra. Deputada. É a vez de ouvirmos o grupo parlamentar do PCP e eu dou a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, que cumprimento também os senhores deputados, cumprimento especialmente os nossos convidados, portanto, da Comissão Instaladora da Ordem dos Assistentes Sociais. Eu não lhes tomaria muito tempo, tomamos boa nota das questões que aqui nos trazem, e especialmente a preocupação relativamente aos atos próprios. E eu gostaria que densificassem um pouco mais esta ideia, desde logo apontando alguns exemplos que vos preocupam. E já agora, como ignorante que sou e ignorante falando, gostava de colocar-lhes eu próprio aqui um exemplo para saber se sim ou não se trata de um ato próprio ou pode ser partilhado e com outros profissionais legalmente acreditados. Por exemplo, porque eu sei ser frequente nas autarquias, a reunião, a recolha de elementos, a caracterização da situação de um agregado familiar pretendente a uma habitação pública, se isso é uma competência, ou deve ser uma competência exclusiva de um assistente social, ou se pode ser realizado, por exemplo, por um psicólogo. E eu digo isto porque tenho conhecimento que em várias autarquias isto está a acontecer. Enfim, dirão melhor do que eu se sim ou não pode ser feito, se é razoável, mas insistia muito nesta ideia, se poderiam caracterizar e apontar alguns exemplos relativamente àqueles que devem ser os atos próprios e exclusivos e os atos que podem ser partilhados, e partilhados sobretudo no quadro em que os assistentes sociais intervêm em equipas multidisciplinares, aí sim, com psicólogos e outros técnicos. Bom, e era isto que queria perguntar-vos, agradeço desde já. Muito obrigado.
Muito obrigada a nós, Sr. Deputado Alfredo Maia. Vamos concluir esta primeira ronda, ouvindo o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado José Soeiro. Obrigado. Eu tive que ir para ali porque está difícil aqui no meu lugar, em termos de temperatura. Queria também cumprimentar-vos, cumprimentar a professora Fernanda Rodrigues. Nós estamos aqui para discutir propriamente o processo atribulado da criação da Ordem, ainda que, como já tenha sido aqui referido, não se percebe porque é que o processo está há tanto tempo bloqueado, parado, por haver quem por essa via desse arrastamento procure concretizar a sua vontade e a sua oposição à existência da Ordem. Registramos também as preocupações que trouxeram e o documento que nos enviaram, nomeadamente sobre esta questão dos atos próprios dos assistentes sociais. Nós estamos a discutir esta legislação, estas propostas de lei, que foram apresentadas de um modo uniformizante e de um modo pouco participado, isso já foi dito pelos vários partidos, mas estamos também a discutir propostas de lei que respondem claramente a uma pressão liberalizante que vem sobretudo das instituições europeias e, portanto, é nesse contexto que nós estamos a fazer este debate. Eu queria só deixar uma pergunta, talvez tenha alguma relação com a pergunta que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também fez, que é porque é que na proposta que nos enviaram, porque é que mantêm o número 5, ou consideram que deve ser mantido o número 5 renumerado, e enfim, se poderiam explicar melhor a opção técnica dessa redação que proponho. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Está concluída então esta ronda pelos grupos parlamentares e é a vez de voltarmos à Ordem dos Assistentes Sociais, neste caso ao Sr. Dr. Francisco Branco, que é o Vice-Presidente da Comissão Instaladora, que tem até 10 minutos para responder a estas e a outras questões que entenda relevantes. Tem a palavra, Sr. Muito obrigado, Sra. Presidente. Naturalmente, também gostava de cumprimentar os senhores e os senhores deputados e pela oportunidade que nos dão de procurar esclarecer estas questões. A questão, quer dizer, para nós, efetivamente, independentemente das outras questões, e procuraremos respondê-las a todas, a questão central, evidentemente, é a questão do artigo 64A, porque é aí que está em causa se efetivamente esta legislação vem ou não colocar em causa o princípio da regulação desta profissão. Porque, de outra forma, quer dizer, a manter-se a proposta legislativa do PS, isso significará, na verdade, desregular uma profissão que tem uma associação pública profissional e que, por definição própria e legislativa, é uma profissão regulada. Porque os termos do artigo 5, do número 5, ao permitirem que qualquer pessoa possa exercer aquelas competências, estou a utilizar o termo da proposta, obviamente desregula completamente o exercício profissional. E, portanto, a nossa proposta é uma formulação técnica que visa limitar os danos que esta formulação implicaria. Ora bem, este é um primeiro ponto. Segundo ponto, a distinção que nós fazemos entre competências próprias ou atos próprios e atos partilhados. Indo um pouco ao encontro da questão que o Sr. Deputado do PCP colocou, evidentemente, os assistentes sociais partilham com outros profissionais um conjunto de atividades e de intervenções, uma vez que os problemas sociais que têm que ser enfrentados, desde a pobreza, da violência doméstica, da deficiência, das consequências da deficiência, de muitos outros que podemos evocar, do envelhecimento, da dependência, tudo isso, requerem, em muitas circunstâncias, um saber multiprofissional. E, portanto, precisam de convocar diferentes saberes profissionais. Isso nunca esteve em causa para os assistentes sociais e, portanto, os assistentes sociais não querem ser dono de um campo que, obviamente, é um campo multidisciplinar, não é? Simplesmente a questão que está em causa é saber quais são os limites próprios de cada profissão, porque existem formações profissionais que qualificam e académicas que qualificam para este exercício. Isto acontece, no caso do Serviço Social, como já foi dito, há praticamente 100 anos em Portugal.
não é? Portanto, daí que no processo que nos levou antes disto, quando a Assembleia da República aprovou a Lei 121/2019, previa que, de facto, devia haver um diploma governativo do Governo regulamentar dos atos profissionais e do acesso à profissão. E a Comissão de Trabalho que foi elaborada nessa altura, com participação de vários departamentos da Administração Pública, fez uma proposta. Essa proposta subiu à discussão do Ministério do Trabalho, do Ministério da Tutela, para simplificar, e da Presidência do Conselho de Ministros. E nesse processo, como uma forma de clarificação, não é, destes aspectos, foi entendido que se devia então fazer esta distinção entre aquilo que seria o núcleo das competências próprias e dos atos próprios dos assistentes sociais e aquilo que são competências partilhadas. Porque, evidentemente, assistentes sociais, psicólogos, sociólogos e outras profissões, animadores socioculturais, etc., em determinados contextos, precisam de cooperar em equipas multiprofissionais para atingirem os objetivos que todos procuram, que é o desenvolvimento das comunidades, que é o bem-estar das pessoas, que é, no fundo, a resolução dos problemas sociais que afetam a sociedade portuguesa. E, portanto, o que nós quisemos salvaguardar com esta proposta é uma forma técnica face ao contexto e à formulação jurídica da proposta do Governo e dizer assim, então, se o Governo está a dizer que há um conjunto de... reconhece na sua proposta e assume na sua proposta a densificação que foi proposta por nós, e que, aliás, foi feita em sede de uma primeira consulta que o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros fez à Comissão, não é? Portanto, esta distinção entre atos ou competências próprias e competências, então nós dizemos o mínimo que é preciso fazer para salvaguardar a regulação desta profissão é que o Partido Socialista e os outros partidos reconheçam que os atos e as competências próprias não podem ser exercidas por qualquer pessoa. Isto independentemente das questões, eu não sou jurista, quer dizer, o que é que esta formulação de qualquer pessoa suscita, não é? Portanto, qualquer pessoa suscita. Como a minha colega já disse, não é? Um dos aspectos que é particularmente sensível para o caso do serviço social é a fronteira, a diluição da fronteira com os voluntários. Com as pessoas que nas organizações de solidariedade social, que hoje são os principais prestadores de serviços sociais na sociedade portuguesa, portanto, em cargos, por exemplo, de direção não remunerada, e que, em muitas circunstâncias, entendem que eles próprios podem exercer as funções de um assistente social. Ora, se o Estado, não é, e o sistema de educação forma assistentes sociais, para alguma coisa será. Não é? Portanto, pronto... Desculpe, eu vou só... Não posso interromper. Senhora Presidente, para continuar, é a Senhora Presidente que... Não, é só para Então acrescentar tem a uma coisa. palavra, Senhora Presidente. Não é habitual fazerem esta coisa, desculpem. É só para acrescentar o seguinte. Relativamente a esta questão, no fundo, dos limites da profissão, eu acho que há um exercício que vale a pena fazer, que é olhar para muitas das formações de outros profissionais adjacentes e que, de facto, muitos deles, por exemplo, não têm a obrigatoriedade, como no curso de Serviço Social, obrigatoriamente têm 800 horas de estágio curricular. Claro, Sr. Deputado, é evidente que pode fazer um levantamento, elaborar um plano de intervenção, ser capaz de agilizar tudo o que é, digamos, a densidade das instituições e das respostas. Não creio, ou que é como, dizendo melhor, creio que nem todos estão preparados para isso. E eu sei exatamente também porque conheço os planos de estudo e até a lecionação na área da psicologia, na área da sociologia e noutras. Estão direcionados e muito bem para outro tipo de coisas, que favorecem também a sociedade portuguesa, sem dúvida nenhuma. Mas deste ponto de vista, de facto, temos que reconhecer esta especificidade. Portanto, o que estava a perguntar-nos, mas podem ou não podem fazer? Claro, esse tipo de coisas podem, está aqui previsto que o possam fazer, mas podem-no fazer nessa conjugação, mas em termos de um plano de intervenção, não são todos os profissionais, eu diria, são muito poucos aqueles que estão preparados para o fazer e que têm exigência dentro da própria formação académica, não é formação adicional,
é formação académica para terem que o desempenhar. Peço desculpa ao meu colega e aos senhores. Queria só retomar, se me permite, Sra. Presidente. Continuar a ouvir o Sr. Vice-Presidente. Que é o Tem a seguinte, palavra. a questão que o Sr. Deputado do PCP coloca e que é exemplificativa é ela própria, a própria demonstração da necessidade da regulação e que levou os assistentes sociais e as assistentes sociais há mais de 20 anos a pugnar por essa necessidade. Quer dizer, porque exatamente a ausência dessa regulação leva a que no contexto da competitividade dos mercados profissionais e vamos dizer assim, daquilo que um sociólogo francês chamou «les luttes des places», portanto, a luta dos lugares, portanto, esta diluição das fronteiras das profissões seja um processo que acontece. Portanto, nós reiteramos o seguinte, para nós não está em causa a absoluta necessidade da multidimensionalidade da resposta aos problemas sociais e da necessidade da qualificação de diferentes profissionais. Mas não confundamos aquilo que é a preparação de um psicólogo, por exemplo, já que foi esse o exemplo, foi ao caso, para fazer a avaliação das necessidades de habitação, que envolve necessidades de natureza económica, natureza social, de várias naturezas que estão em causa. Ora, os psicólogos clínicos, os psicólogos de educação, designadamente, não são preparados da sua formação para isso. Se o fazem hoje, em várias circunstâncias fazem, Sr. Deputado, o que é uma manifestação da desregulação. Uma prova da desregulação. Não é? Portanto, relativamente a outras questões que os senhores deputados colocaram, portanto, já agora em relação ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro, nós não temos nada contra o facto do Partido Socialista e os partidos aqui representados aceitarem que, em vez do número 4, o número 5 diga aquilo que diz o número 4. Não sei se estou a ser claro. Isto é, nós não temos nada contra isso. Nós temos tudo a favor disso. Porque nós entendemos que os atos partilhados também devem ser exercidos por profissionais qualificados. E não por qualquer pessoa. Portanto, se o Governo, se o Partido Socialista, nesse caso concreto, e se a Assembleia da República assim o entender, nós temos tudo a favor disso. E alteramos a nossa proposta. E propomos que o número 5 diga desde que legalmente habilitado. Já terminou, Sr. Vice-Presidente? Não, eu queria responder outras questões, mas a Sra. Presidente pode responder se quiser. Sra. Presidente, para concluir a intervenção final, uma vez que já atingimos os 10 minutos, mas vamos deixá-la concluir. Então, Sr. Vice-Presidente, para concluir. Um ponto que foi colocado por vários senhores deputados, peço desculpa, que é a questão do Conselho do Conselho de Supervisão e relativamente à questão do provedor peço desculpa. Vamos ver. Nós, por exemplo, quanto ao provedor, nós não temos nenhuma reserva. Aliás, isso já fazia parte da lei, anterior, só que era uma disposição facultativa, não era obrigatória. Nós não temos nada contra isso. Agora, chamamos a atenção do Parlamento para que isso tem implicações, nomeadamente, também foi colocada aqui a última questão, do sistema de remunerações e da sua fixação, das implicações que isso tem para o funcionamento das ordens. E, nomeadamente, quando nós pretendemos não limitar o acesso dos jovens profissionais às ordens profissionais, como, por exemplo, cotas e outras exigências de natureza económica que não sejam penalizadoras, isso significa que a capacidade financeira e a autonomia financeira das ordens também tem que ter sido em consideração, com, nomeadamente, a multiplicação dos órgãos e as questões de remuneração desses órgãos. Portanto, esse é um aspecto que nós também gostaríamos de chamar a atenção. Relativamente ao Conselho de Supervisão, nós não temos uma reserva em absoluto em relação a esse Conselho, desde que, mas achamos que a proposta do Governo, na sua formulação, excede largamente aquilo que a própria lei já estabelecia como princípio, como, digamos, propósito da existência desse órgão. Porque lhe atribui competências que a lei, portanto, evidentemente que isso é uma possibilidade, porque isto é um processo de regulamentação, mas estão para além daquilo que a lei efetivamente previa.
procurarmos responder, mas pronto, dentro das limitações do tempo. Muito obrigada. Muito obrigado. Mas certamente será complementado pelo contributo escrito que nos deixaram e que naturalmente será a reflexão, merecerá a reflexão dos grupos parlamentares. Em nome do Grupo de Trabalho... 10 segundos, Senhora Presidente. Só para dizer que gostaríamos de deixar com todos a possibilidade de contacto connosco, porque de facto temos a sensação que deixamos muitas coisas por responder e não gostaríamos de o fazer, sobretudo que parecesse que não queremos responder. Não temos oportunidade de o fazer, mas gostaríamos. Muito obrigada. Fica a nota e reforçamos. Senhora Presidente, muito obrigada à Ordem dos Assistentes Sociais e à sua Comissão Instaladora pela colaboração com a Assembleia da República neste processo de especialidade. Agradecer a presença também de todas e todos os senhores deputados e temos agora o plenário a iniciar às 15 horas. Muito obrigada.